Caros irmãos, caras irmãs, jovens aqui presentes, meu boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos internautas que nos assistem pelo canal espiritismosul.org.br. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos começar a nossa exposição da noite. Amado Pai, Mestre amado Jesus, benfeitores espirituais, anjo da guarda companheiro, nós agradecemos pela vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados, buscando a nossa melhora, a nossa transformação íntima. Agradecemos pela família que temos, agradecemos pelo trabalho, agradecemos, Pai, pelas diversas oportunidades de aprendizado que nos são colocadas no caminho. Ampara, Pai, a todos os nossos irmãos que se encontram nessa caminhada. Que possamos nós, unidos em um só pensamento, buscarmos a compreensão e o entendimento das Tuas santas leis. Agradecidos mais uma vez, nós damos por iniciado a nossa reflexão dessa noite. Durante todas as épocas da humanidade, o nosso mestre mandou missionários, mensageiros, que vieram trazer a mensagem que conforta, que cala, que esclarece os corações sofredores. Quando nós analisamos a parábola dos trabalhadores da última hora, no capítulo 20 do nosso Evangelho, a gente vê ali 5 períodos em que Jesus narra que o Senhor da vinha, que nós podemos entender que é Deus, convoca os seus trabalhadores na madrugada, na 3ª hora, na 6ª, na 9ª e na 11ª hora. Que nós compreendemos essas horas citadas na parábola dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha, o capítulo é os trabalhadores da última hora. A gente entende que essas horas citadas são períodos da humanidade. Alguns estudiosos se referem que se trataria de um período de 10.000 anos, quando o homem passou a usar a sua razão de uma forma mais acentuada. Ou seja, o homem já estava preparado para receber uma mensagem mais edificante. E em todos esses períodos da humanidade, o Mestre não esqueceu de nenhum dos seus filhos. Toda a população do nosso orbe terreno descende de 6 grandes raças. Quando a Terra passou por esse processo de receber os mensageiros do Cristo, o sistema de capela passava por uma grande transformação. E alguns irmãos lá já destoavam da evolução daquele mundo. E o Mestre, então, fala com todos estes irmãos de humanidade e convoca-os a reencarnarem na Terra primitiva ainda, para que pudessem alavancar a evolução dos homens primitivos que aqui ainda se encontravam, que aqui se encontravam. E destes degredados de capela surgiram 4 grandes raças: a raça ariana, a civilização do Egito,
o povo de Israel e as castas da Índia. 4 grandes raças, que se juntaram a outras 2 grandes raças que aqui já se encontravam, que era a China milenar, o povo, a raça amarela, o povo chinês, e o povo negro, que eram oriundos do orbe, já se encontravam aqui. E esses 6 grandes povos são a base, a raiz de toda a humanidade terrena. E nenhum desses povos ficou sem receber um dos trabalhadores do Cristo, um dos mensageiros, um dos missionários do Mestre. O Cristo se preocupa com a vinha terrena desde os primórdios. Desde que a terra era uma massa incandescente, ainda, já ali o Cristo atuava com os seus trabalhadores. Um exército de trabalhadores, atuando, transformando, regenerando, fazendo com que os elementos se harmonizassem, para que a terra chegasse então a ser o que ela é hoje. E ele, em todas as épocas, depois da terra, como nós conhecemos hoje, mandou os seus trabalhadores. Na Índia, 6.000 anos antes da sua vinda, ele mandou um sábio, Vyasa. Depois mandou Krishna, mandou Buda. E depois, ainda na Índia, podemos dizer um contemporâneo quase que nosso, mandou Gandhi. Espíritos de altíssima envergadura espiritual, que vieram trazer as primeiras sementes do Evangelho, que vieram plantar as primeiras ideias, que depois seriam exemplificadas como ninguém pelo próprio Mestre amado. O povo hebreu também recebeu os seus profetas. E o que mais nós conhecemos da história e lembramos é de Moisés, que viveu 1500 anos antes do Mestre amado. E Moisés veio unificar aquele povo. E a gente, quando lê o Velho Testamento bíblico, a gente vê ali leis drásticas e se pergunta o porquê. Mas a gente vai compreender estudando que era necessário aquelas leis drásticas para aquele povo rude, primitivo ainda, da época. E que aquelas leis serviam como uma forma de conter o ímpeto daqueles irmãos ainda desgarrados de Deus. Moisés deixou um legado quando, como médium extraordinário que era, deixou os 10 mandamentos, que podemos dizer que é a lei divina, que o Cristo disse que não veio modificar. Esses 10 mandamentos são a base das leis morais do mundo inteiro, até hoje. E aquele estatuto, aquela lei mais rígida, era do homem Moisés. Mas ele foi um grande mensageiro do Cristo. A China também recebeu os seus missionários. A China recebeu 3.468 anos antes de Cristo, Fouri, um sábio que falava de filosofia, que estudou o céu e a terra, que estudou já naquela época o espírito. 3.468 anos antes de Cristo. Falou de cosmologia, ensinamentos avançadíssimos àquela época. Já aquele mensageiro do Cristo vinha plantar as primeiras sementes
naquele país isolado até bem pouco tempo, contrariando a lei de sociedade tão necessária para a evolução de cada um de nós. Na mesma China, o mestre mandou 6 séculos antes da sua corporificação na Terra, Lao Tse, um sábio que trouxe também muitos ensinamentos àquele povo. E 5 séculos antes do mestre, ele manda Confúcio àquele povo, que deixou ensinamentos memoráveis. Confúcio trouxe o ensinamento: façais aos outros o que gostaria que fizessem a vós. 5 séculos antes de Cristo. Que depois Jesus viria repetir esse ensinamento e vivenciar como ninguém tudo aquilo que os seus mensageiros e que ele próprio trouxeram depois. Quando a humanidade já atingia, podemos dizer, a sua maioridade espiritual, começaram a surgir então, na vinha terrena, as primeiras escolas, as primeiras universidades na Grécia. E aquele povo culto, então, assume a direção intelectual da vinha terrena. Ali surgem grandes filósofos, grandes escultores, surge aquela arte magnífica da época. Mas um filósofo se destacou a essa época, que nós podemos dizer que foi Sócrates. Um grande mensageiro do Cristo, que exemplificou tudo aquilo que trouxe. Sócrates acreditava na reencarnação, ou nas vidas sucessivas, como se falava na época, acreditava na pluralidade dos mundos, ensinava os jovens da época filosofia, moral, fraternidade. Mas como todos os grandes mensageiros do Cristo, nenhum deles teve uma vida fácil. Muitos foram perseguidos, mortos, e com Sócrates, então, não foi diferente. Condenado à época por um rei déspota da época, foi condenado à morte, trancafiado em uma prisão. E quando a sua esposa chega até a janela onde Sócrates encontrava-se preso, chorando, diz para ele: te condenaram à morte. E ele serenamente responde: que tem isso? Todos eles também estão condenados. Deixando ali a plena certeza, a plena convicção, esse trabalhador do Cristo, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele pregava. Sua esposa, sem entender, ainda sem compreender a grandeza do pensamento daquele homem, diz: mas tu és inocente. E ele serenamente novamente responde: e tu querias que eu fosse culpado? Um de seus discípulos à noite suborna o guarda da prisão, o suborno é antigo, e diz: mestre, fujamos, mestre. Eu vim te dar a liberdade. E aquele homem digno, mensageiro do Cristo, olha e diz: ó mau discípulo, não compreendestes nada. Eu sou livre. Negou-se a fugir. E o discípulo então diz: mestre, não é hora para filosofar, mestre. Quem vai nos falar de honra? Quem vai nos falar de dignidade? E ele novamente diz: como posso falar de honra para alguém que acaba de vender a sua? No dia seguinte, é conduzido a um grande pátio, aonde ia então passar pela condenação a que havia sido lhe imposta. E vem então o carrasco, conhecendo a nobreza daquele homem,
estende para ele um copo de cicuta, um veneno poderoso, e diz: mestre, não tenha pressa, porque ainda tem algumas horas para que a sentença se cumpra. Ele olha para aquele soldado que obedecia ordens, pega o veneno então e diz: para que esperar mais para quem tem a eternidade? Quando encontrava-se nas vascas da morte, quase no processo de desencarne, onde o seu espírito já quase flutuava fora do corpo, tal era a evolução daquele homem, o seu discípulo corre até ele desesperado e diz: mestre, onde queres que te sepultemos? Sócrates olha para ele e diz: te referes ao corpo? Sim, mestre, onde queres que te sepulte? Te referes ao corpo? Colocas em qualquer lugar, porque Sócrates não está mais nele. Exemplificou como ninguém os ensinamentos que havia trazido. Mais um dos grandes missionários, dos grandes mensageiros do Cristo, que veio à face da terra para deixar a sua mensagem de amor. Um dos contemporâneos do mestre, João Batista, também trilhou sobre o orbe, trazendo a sua mensagem, até o momento em que ele diz: é preciso que eu desapareça para que ele cresça. Porque ele sabia que o seu tempo tinha terminado e que aquele momento era do mestre amado deixar a sua mensagem sublime. E Jesus foi o inigualável, que dispensa qualquer apresentação, qualquer palavra, porque este exemplificou. Este dividiu a história em antes e depois da sua vinda, deixando um legado para a eternidade. Depois surgiram os primeiros cristãos primitivos, após a crucificação do Mestre. Homens, mulheres, crianças, cansados daquela filosofia que não consolava ninguém, encontraram o consolo no Sermão do Monte. Aquelas promessas grandiosas do Cristo para uma vida futura, aonde, se bem cumprida a nossa missão na vinha terrena, nós teríamos direito. E eles encontraram o consolo no: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E até hoje o Cristo chama cada um de nós, nos momentos de dor, de aflição, de perda, a sua voz magnânima, suave, doce e amorosa, nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Poucos de nós muitas vezes escutam. Poucos de nós muitas vezes recorrem ao consolo e ao conforto deste mestre amoroso. Mas a sua voz continua ecoando. Basta nós ouvirmos. O mestre chama então, devido às perseguições em que os cristãos eram submetidos, fogueiras, empalamento, mortes nas arenas pelas feras, o mestre chama então um valoroso missionário, um valoroso discípulo, Paulo de Tarso, um homem enérgico, de convicções fortes, que veio também deixar o seu legado como mensageiro do Cristo. Paulo de Tarso espalhou o evangelho do Mestre sobre a face da terra, de povoado em povoado, de cidade em cidade, de casa em casa, fundando igrejas, sendo açoitado, apedrejado, expulso das cidades muitas vezes,
mas sem desistir jamais da sua tarefa de trabalhador do Cristo. Ao final da sua vida, Paulo de Tarso também é condenado à morte por um César de Roma. Conduzido para fora dos muros da cidade, o soldado encarregado de cumprir a sentença treme a espada na mão. E Paulo de Tarso olha para aquele homem e diz: cumpra com o seu dever, porque eu já cumpri o meu. Antes de o corpo tombar ao chão, ele é recebido por Abigail e Estevão e pelo próprio Cristo, que recebe o discípulo valoroso que havia cumprido com a sua missão. Depois nós tivemos um período de escuridão na terra, do ano 610 ao ano de 1870. 1260 anos de escuridão. Que o apóstolo João fala no Apocalipse que nós teríamos 42 meses de trevas, de escuridão e de ranger de dentes. E que Emmanuel vem nos dizer que esses 42 meses, cada mês equivale a um período de 30 anos, que multiplicado por 42 dá os 1260 anos de escuridão que a Igreja Católica fez às cruzadas, à Inquisição, aonde muitos irmãos foram mortos, trancafiados pelos seus próprios irmãos, em porões, mortos à míngua, porque o homem não tinha compreendido a mensagem do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Distorceu os ensinamentos, adequando-os aos seus interesses. E a Igreja do Cristo, que era para ser uma igreja que agregava os trabalhadores da vinha, se corrompeu pela púrpura, nos templos pomposos, e perdeu o fim, que era de unificar, de agregar, de unir, de levar o Evangelho a cada coração. 1260 anos de escuridão. E Jesus, então, condoído de cada um de nós, chama Francisco de Assis, o cantor de Deus, que adotou a pobreza, renunciando todos os bens da terra. Francisco de Assis funda a Ordem dos Frades Menores e espalha como mensageiro do Cristo o Evangelho sobre a face da terra. Também não teve uma vida fácil. Francisco esmolava para ajudar aqueles que ele ajudava. Numa das vezes que Francisco esmolava, ele bate à porta de um homem muito rico da época. E de mãos estendidas pede uma ajuda, e aquele homem arrogante gospe nas mãos de Francisco. Francisco serenamente olha para ele e diz: muito obrigado, Senhor, porque é isso que eu mereço. Mas será que o Senhor não tem nada para que eu possa levar aos nossos irmãos necessitados? Exemplificando a humildade. Dobra aquele homem pela exemplificação da humildade. Um grande mensageiro do Mestre. Depois de muitos equívocos, de muitas guerras, o Mestre chama então Allan Kardec. Um homem culto, inteligente, perquiridor, que vem então para codificar, trazer a doutrina espírita como nós a conhecemos hoje. E com Kardec, o consolador prometido pelo Cristo estava definitivamente instalado na Terra. E aí cabe então uma pergunta para todos nós que hoje militamos na doutrina espírita.
para todos nós que somos simpatizantes espíritas. Porque o capítulo 20 do Evangelho diz: espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Mas eu me pergunto, será que todos nós somos trabalhadores da última hora? E lá no Evangelho tem uma condição: bons espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Então, pegando o exemplo de todos esses grandes missionários que passaram pela terra, deixando a sua mensagem de amor, de exemplificação, nós passamos então a refletir: será que eu sou esse trabalhador da última hora que o Cristo espera que eu seja? Mas para chegar a essa conclusão eu tenho que rever os meus atos, o meu cotidiano, a minha postura diante da humanidade em que eu me encontro. A postura que eu adoto dentro desta vinha criada pelo Mestre. Como que eu me porto? Como que eu procedo? Será que basta eu estar dentro da casa espírita para ser esse trabalhador da última hora? E nós vamos chegar à conclusão, então, que de nada adianta estar todos os dias dentro do templo se eu não coloco em prática aquilo que aqui eu venho buscar. A casa espírita é o hospital, aonde eu venho buscar o remédio para as minhas mazelas, para as minhas dores, para as minhas aflições. A casa espírita também é a escola, aonde eu venho buscar o conhecimento nos vários grupos de estudo que a casa oferece. Aonde eu venho tentar compreender o Evangelho, onde eu venho tentar compreender a doutrina, é escola. Agora, onde eu aplico tudo isso, é lá fora. É na família, é no meu trabalho, é no convívio diário com aqueles que me cercam. É lá que eu vou exemplificar. É lá que eu vou ser esse trabalhador do Cristo. Porque de nada adianta o conhecimento se eu não coloco ele em prática. E a gente vê então que tem várias oportunidades de colocar em prática esse ensinamento. Qual é a minha postura perante a política, por exemplo? A gente vê muita crítica aos nossos irmãos equivocados da política, que são corruptos. E quando a gente critica este ou aquele irmão equivocado, nós estamos criticando a criatura e não o ato, esquecendo que aquela criatura é um irmão nosso de caminhada, equivocado sim, mas quem sou eu para julgá-lo? Se nós formos na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se tem algum objetivo observar os defeitos nos outros. E a resposta dos Espíritos é: se for para julgar, para difamar, não. É falta de caridade. Agora, se for para que tu não faças o mesmo, quem sabe tem algum valor. Quantos de nós observa a corrupção da política, por exemplo, e olha para dentro de si vendo se não tem alguma coisa de que possa se arrepender ou mudar? Será que não estamos muitas vezes sendo corruptos em algum ato da nossa vida cotidiana, na vinha na qual nós estamos inseridos? Se nós ampliarmos o nosso conceito de corrupção, nós vamos ver que, não raras vezes, nós também o somos. Porque furar o sinal vermelho é corrupção. Furar a fila no supermercado ou no banco é corrupção. Andar com a velocidade acima da via permitida é corrupção.
Ficar com o troco que me dão a mais mesmo quando eu noto é corrupção. Quem fica com R$1, se tivesse oportunidade, ficaria com 1.000.000. E Emmanuel Jana de Ângeles vem dizer que nós não somos mais corruptos por falta de corrupção, por falta de oportunidade. Então nós temos que usar esses exemplos positivos para nos inspirarmos neles. E os negativos para não fazermos a mesma coisa. Nós poderíamos aqui passar a noite toda citando tipos de corrupção que às vezes nós caímos. E eu sei que muitos pensam, bom, mas tem nada a ver. Eles roubam milhões. Corrupção é corrupção. Quem comete uma pequena corrupção, se tiver oportunidade, cometerão a grande. Então, qual é o trabalho que eu estou fazendo comigo? Nós temos que adotar uma postura de mudança. Não é o fato de eu estar na doutrina espírita que vai fazer com que eu seja melhor. E aqui cabe uma reflexão também, qual é a minha postura de espírita perante as outras crenças. Porque a doutrina espírita, ela nos traz conhecimentos não para nos fazer melhor do que ninguém, mas para que nós sejamos melhores para alguém. E muitas vezes nós nos digladiamos dentro do lar, com colegas de trabalho, muitas vezes, defendendo ponto de vista, defendendo quem tem razão, criticando a religião do irmão. Será essa a postura de um trabalhador do Cristo? São reflexões que nós temos que nos fazer para que possamos adotar essa postura de mudança. Como nós somos como pai e como mãe. Muitas vezes a gente imagina grandes missões quando vê esses trabalhadores abnegados que trilharam sobre a terra e esquecemos que as grandes missões, às vezes, das quais nós fomos incumbidos, é ser pai, é ser mãe, é ser um bom superior, é ser um bom subordinado, que cuida do patrimônio, mesmo que não seja seu, pois é dali que tira o seu sustento. Muitas vezes as nossas missões são essas. Como nós poderemos chegar um dia a fazer e a receber grandes missões, como esses abnegados trabalhadores do Cristo que nos antecederam, se nós não cumprimos nem com as pequenas das quais nós fomos incumbidos, ainda lá no mundo espiritual? Eu sou aquele pai responsável, aquela mãe responsável? A gente vê com tristeza muitas vezes pais e mães equivocadas que cansaram, dizem assim, dos filhos. Eu já fiz tudo que podia. Eu perdi para as drogas. Eu já cumpri com as minhas obrigações, agora o mundo que cuide dele. Negligenciando os seus deveres. E eu sei que todo mundo conhece aqui a história de Mônica, a mãe do Santo Agostinho, que Santo Agostinho nem sempre foi o Santo Agostinho. Aquela mãe orou por ele por 27 anos, sem que ele soubesse. 27 anos. Até o dia que ele despertou, quando assistiu uma palestra de Ambrósio, tocado então pelo Cristo, porque ele também tinha uma missão a cumprir. Ele chega e diz para aquela mulher africana, devota do Cristo, muitas vezes ridicularizada pelo esposo e pelo próprio filho. Ele chega então e diz: minha mãe, as tuas preces foram ouvidas, eu acredito nesse teu Deus. E ela olha então e diz: meu filho,
Foram 27 anos de prece por ti. E nós queremos desistir muitas vezes dos nossos filhos na primeira dificuldade que temos. Se nós abandonarmos o nosso filho porque achamos que não temos mais responsabilidade com eles, alguém vai adotar. O crime, as drogas. E a minha missão muitas vezes está ali na minha frente. A minha missão está ali dentro do lar. Em ser aquele pai exemplar. Em ser aquela mãe exemplar. Para que eu seja um trabalhador do Cristo, eu tenho que colocar em prática esse manancial de conhecimentos que a doutrina nos oferece. Não é a quantidade de tarefas que vai nos fazer trabalhador do Cristo, mas a qualidade com que nós desempenharmos essas atribuições do nosso dia a dia. A qualidade que eu der àquela atividade fim a qual eu estou responsável, a qual eu sou responsável. Então, meus irmãos, o Cristo espera muito de cada um de nós. A moeda do final do dia, que se refere à parábola da vinha, é a nossa consciência tranquila. Quando nós chegarmos no mundo espiritual e tivermos a certeza do dever cumprido. É por isso que os últimos, os convocados à última hora, que somos nós, receberam o mesmo pagamento dos que começaram a primeira. E a gente vê aqui então que não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Como eu estou agindo como cidadão dentro desta grande vinha, desta grande sociedade na qual eu faço parte. O benfeitor Filomeno de Miranda, ele vem nos dizer que todos nós somos muito importantes. Todos nós somos muito importantes no trabalho da vinha. Cada um de nós tem uma função específica. Cada um de nós é uma engrenagem. E ele também diz que não é a primeira vez que nós fomos chamados. Muitos de nós foi chamado às primeiras horas, mas equivocados, negligenciaram o chamado do Mestre. Muitos de nós. Ele diz que muitos de nós, hoje, no movimento espírita, são os antigos religiosos equivocados do passado. Mas quando ele diz que todos nós somos muito importantes, isto nos dá um alento, uma força, uma vontade de continuar. Façamos o nosso melhor aonde nós estivermos inseridos. Chico Xavier fazia uma exposição doutrinária e se encontrava no palco antes de começar a exposição. Quando adentra, ele vê pela sua mediunidade, ele vê adentrando Bezerra de Menezes e Emmanuel. E ele vê que os dois beijam uma senhora encarnada que se encontrava sentada à última fila. E só Chico via Emmanuel e Bezerra pela sua mediunidade. Aí ele pergunta para os dois, diz: quem é aquela senhora? Ela deve ser muito importante. E Emmanuel e Bezerra dizem: sim, Chico, ela é muito importante. E quem é ela? Ela é a faxineira do centro espírita, Chico. O centro está assim organizado, arrumado, graças ao trabalho dela. Ela é muito importante.
Assim como cada um de nós é muito importante. No trabalho, no lar, sendo um bom vizinho, sendo um bom amigo. Nós estamos vivendo uma epidemia de irmãos que se retiram da vinha precocemente pelo suicídio. Nós vamos ser muito importantes como trabalhadores do Cristo, se nós prestarmos atenção àqueles que nos rodeiam, se eles não apresentam sinais de depressão, de desgosto pela vida. Porque muitas vezes, aquela frase, como eu estou cansado da vida, eu queria sumir e não voltar mais, eu não devia nem ter nascido. Às vezes nós temos ali um pedido de socorro daquele irmão. E naquele momento eu posso ser o trabalhador que o Cristo espera de mim. Acolhendo, amparando este irmão. Para que ele não se retire da vinha pelas portas do suicídio. Pois terá que retornar, e a doutrina nos esclarece, às vezes sofrendo no próprio corpo as deformidades do seu ato. O Cristo espera muito de nós. Que o Mestre ampare a todos nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Pai, te agradecemos pela vida. Mestre Jesus, olha por cada um de nós. Sabemos, Mestre, que às vezes a nossa estrada é cheia de pedras, de espinhos. Mas graças ao Consolador prometido, nós compreendemos também, Mestre, que fomos nós que plantamos e que hoje resgatamos os nossos débitos perante a lei divina. Acolhe-nos, amoroso Mestre, com teu amor fraternal. Que possamos nós ouvir ecoar nos nossos ouvidos todos os dias o teu chamado amoroso: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apieda-te de nós, Mestre. Que possamos nós ser o trabalhador que tu espera que sejamos. Que possamos ser aquele pai, aquela mãe, abnegado nas suas atribuições e nos seus deveres. Que possamos nós cumprir mais com os nossos deveres e exigir menos direitos, Mestre amado. Pois não lembramos de nenhuma só passagem em que tu, Mestre, reivindicava direitos. E sendo tu o nosso modelo e guia, que possamos nós sempre nos guiar pelo teu exemplo. Acolhe e ampara, Mestre amado, aqueles irmãos equivocados que se encontram nos presídios, encarcerados 2 vezes, pelas grades físicas e pelo corpo físico, que é uma prisão, mas necessária para que nos regeneremos perante a lei divina. Abençoado corpo, do qual um dia nós nos despojaremos. Ampara, Mestre, os nossos irmãos que se encontram caídos nas drogas, no álcool. Acolhe eles, Pai, para que possam ouvir também a tua voz amorosa. Acolhe aqueles que se encontram nos hospitais, passando por enfermidades físicas, que possam eles encontrar o alento, que possam eles encontrar o consolo, o bálsamo para as suas dores físicas e morais. Acolhe-nos nesta caminhada, Mestre. Que possamos todos nós, unidos em um só pensamento, sintonizados contigo, Mestre amado, retornarmos aos nossos lares, levando essa energia que emana de ti. Que possamos nós sermos os trabalhadores